Boa tarde, pessoal. Podcast do Lulu já está na área. Estamos com uma convidada aqui hoje muito especial para mim. Gente, a agenda dela é pesada, que eu tô, faz hora, mas graças a Deus, no tempo de Deus, tudo deu certo. Ela vai contar um pouquinho da história dela, tá? Ela veio de Corumbá há um tempinho aí, eu acho que há uns 12 anos mais ou menos. E ela vai falar um pouquinho mais também da história de vida. Assim como nós colocamos, é uma história de superação e transformação. Ela se transformou de uma pessoa para uma guerreira. A história dela é muito bacana. Vamos dar uma salva de palmas e dar uma boa tarde para a nossa convidada. Tudo bom, Eli? Tudo bom, boa tarde a todos. Eu costumo mandar o meu bordão que é Hello people! Olá pessoas! Estou aqui, quero agradecer o convite. Quando você fez o convite, eu falei assim, não, eu vou ter que encaixar um dia aí para eu ir lá. E deu certo, Graças né? Hoje a Deus. Deus preparou esse dia para a gente bater esse papo. Olha, eu costumo dizer que tudo Deus prepara na hora certa. Esse mês para mim está sendo especial, que o da Eli eu já convidei ela, acho que foi na época do Outubro Rosa, que estava tendo a questão ano passado. do câncer e tudo, mas a agenda dela estava lotada. É, realmente, eu viajei. Eu fiquei um pouquinho triste, falei, cara, mas esse mês tá bom porque tivemos o aniversário do podcast do Lulu de um ano, de um ano de parabéns. canal, né? Foi muito bom. Temos a Eli aqui hoje e ainda antes de acabar o mês é o meu aniversário também, então tá sendo maravilhoso. Parabéns de novo. E como eu costumo dizer, o podcast, ele fez aniversário, eu vou fazer aniversário, mas quem ganha é o nosso convidado. Eu tenho aqui para nós começarmos 2 presentes para Eli. Tá, Eli? Isso aqui é 21 dias de luta, é uma história muito bacana, tá? Uma história de superação do nosso pastor da nossa igreja, Henrique Finoto, tá bom? Você de presentear com esse livro. Obrigada, eu amo ler. E esse aqui é o Crente no Fogo da Graça, tá bom? Gente, não estamos aqui falando sobre religião, mas sim uma leitura muito boa. Sim. Pela história que a Eli passou para mim, ela vai passar, vocês vão entender também. Muito bom também, Eli. Obrigada, viu? E um terceiro, que para você presentear alguma das suas ouvintes, das suas amigas. Ótimo, tá bom? Adorei, obrigada, Nada. viu? Muito obrigada. E agora, antes de mais nada, Eli, nós começamos ali, desde o nosso encarte ali, colocando transformação, evolução, renovação. Conta um pouquinho para nós, quem que era a Eli quando veio para Campo Grande há 12 anos? Bom, eu cheguei aqui com uma mala e um sonho, costumo falar, porque eu sou locutora de rádio há mais de 15 anos. Eu iniciei no rádio em 2006, quando meu pai foi prestar um serviço em Serra dos Carajás, porque ele é de Corumbá também, ele trabalha em empresa de mineração. Então ele foi transferido, aí a família foi para lá, eu fui para lá com os meus pais e minha irmã na época. E lá eu comecei a entender como funcionava o rádio, através de uma igreja que eu frequentava. Eu conheci um jovem que era locutor de uma rádio gospel e me convidou, você não quer ir lá conhecer? A gente pode ir lá fazer um bate-bola, você ajuda no telefonema lá, porque antigamente a gente atendia os ouvintes por telefone. E a semana que eu fiquei com ele ajudando nesse programa, o diretor e proprietário da rádio me ouviu e gostou da minha voz. E me convidou para ficar à frente de um programa vespertino. E na semana seguinte eu já estava no ar. Nossa! Foi tudo muito rápido. Top. Porque assim, eu sempre gostei de comunicação, eu sempre fui muito comunicativa. E eu só estava esperando uma oportunidade para eu desenvolver esse trabalho em alguma área da comunicação. Você era novinha ainda? Eu tinha 23 anos. E nem pensava em ir para essa área? Não. Estava de curiosidade. Isso, eu sempre gostei da comunicação, mas eu não tinha direcionado, vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E na época a internet não era como hoje, na rede social não era como hoje, né? Isso lá em 2006. Aí eu iniciei no rádio dessa forma, por um acaso, mas eu sempre falo que o acaso não existe, né? Eu já tinha passado por tantas coisas até então, assim, na minha vida, na minha família, perdi meu irmão com 18 anos, né? Como eu estava até falando em off aqui, ele foi assassinado. Aí minha família foi para um canto, meu pai continuou em Corumbá, eu vim para Campo Grande, minha mãe foi para outra cidade, e depois a gente se uniu de novo. Então, foi várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, até que meu pai foi para Parauapebas, Pará, lá no estado do Pará. Fiquei 9 meses nessa rádio, depois voltei para minha terra, né, para Corumbá, tentando encontrar um trabalho normal fora da comunicação, mas estava muito difícil. Legal aí, que ela falou, né? Um trabalho normal, né? Normal, normal assim, fora da comunicação. Aí o pastor da igreja que eu ia, né, o pastor Joel, ele ficou sabendo que eu tinha trabalhado numa rádio na cidade que eu estava, e ele ouviu, né, um piloto que eu tinha trazido comigo.
E ele gostou, falou, olha, eu tô com um projeto de abrir um canal para os jovens através da rádio comunitária que a gente tem aqui, um horário. Você gostaria de tomar frente? Você já tem esse jeito de se comunicar. E eu gostei da sua comunicação jovem para cima, diferente. E eu tinha trazido comigo várias músicas da rádio que eu trabalhei. Então, numa cidade do interior, onde a internet não era tão difundida como hoje, músicas internacionais, DJ Alpiste, ninguém conhecia. Sabe, essas músicas jovens? Então, todo mundo amou. Aí eu fiquei à frente desse programa durante um ano, não encontrava trabalho, fazia vários bicos, então eu fui trabalhar na feira, eu tenho curso de montagem de bijuteria, montava bijuteria, vendia bolsa de crochê que eu fazia, porque eu sei fazer crochê desde 8 anos de idade, minha mãe me colocou num curso, então eu ia dando meus pulos. Tentava encontrar um serviço, mas ninguém, não tem experiência, não tem como. Aí fui, né? E pedindo para Deus, me mostra, se essa área da comunicação é para eu ficar nela, me mostra o caminho que eu tenho que seguir, que eu tenho que trilhar, o que eu tenho que fazer. Aí foi quando surgiu uma oportunidade na Band FM, numa rádio bem grande lá em Corumbá. Alguém me ouviu nessa rádio comunitária, no programa da igreja, gostou e falou, faz um teste, a gente está precisando de alguém para trabalhar. Fiz o teste, imediatamente me chamaram e desde então estou profissional no rádio, desde 2008. Né? Foi um grande sucesso, trabalhei lá na Band, depois fui para a FM Cidade, que é a mesma do Ivan Paes Barbosa aqui, que é 88,5 lá. Aí eu sempre com aquele desejo no meu coração de querer aprender, de querer algo diferente, de desbravar novos caminhos. E eu falo que quando a gente sente esse desejo, Deus coloca no coração também o desejo. Se Ele coloca, é porque é para realizar. E você tem que fazer por onde? Você tem que se colocar. Porque eu estava bem confortável ali na locução, na rádio ali da minha cidade, todo mundo me conhecia e tudo mais. Só que eu queria sair daquela situação cômoda. Alguma coisa me impulsionava para sair. Foi quando eu vim para Campo Grande. E estou há 12 anos. Então eu vim para cá, como eu disse, com uma mala e um sonho de me colocar, né, numa emissora grande, de conseguir essa oportunidade de trabalhar, e foi quando surgiu a Blink 102. Eu já vinha acompanhando pela internet nos últimos anos antes de eu vir para cá, que foi em 2013, eu vim para cá começo de 2013, bem finalzinho de janeiro de 2013 eu vim para cá. Em 2012 eu já estava estudando a possibilidade de vir para cá. Então eu estudei outras rádios, eu ouvia a Mega, ouvia a Capital 95, ouvia a própria FM Cidade, tentei ver se eu conseguiria um encaixe vindo de lá para cá, mas aí não tinha vaga. Aí quando eu descobri a Blink, que era uma rádio nova, que fazia o quê? 2, 3 anos que ela estava operando como Blink 102, que é antiga, ativa, né? Rádio ativa. Aí eu falei, gente, essa rádio eu ali, eu me vi ali. Eu senti um desejo no meu coração tão grande de estar ali e imaginar que eu estava ali. Né? E mentalizar, eu acho que isso tem muito poder, sabe? Você se colocar ali num ambiente que você se vê. Aquilo ali, Então eu já me via e sentia um ardor no coração de eu estar trabalhando ali, de eu já estar ali naquele movimento, né? De estar nessa rádio. E foi quando surgiu a oportunidade de eu conversar com o Johnny Love, que é um locutor bem conhecido, antigão aqui, que eu já tinha ele no Facebook na época. Conversei com ele porque eu sabia que ele estava na Blink 102, falei, como que faz? Queria conversar com quem que é responsável aí. Ele me passou, é o fulano de tal, que é diretor, você tem que vir conversar com ele. Eu falei, mas eu tô trabalhando aqui, não tem como. Aí eu fui no final de semana, encontrei com ele fazendo um flash no mercado, entreguei um piloto e ele ficou a cargo de entregar para o gerente comercial lá, né? No caso, para o diretor da rádio. E ele entregou, a princípio ele não gostou. Não gostou, ele não ia me contratar pelo meu piloto, mas ele falou, eu quero dar uma chance para essa moça, porque o Johnny me falou muito bem de mim. Sem ele me conhecer tão bem, ele falou bem de mim. Eu sou muito grata ao Johnny Love, porque eu falo que ele foi meu padrinho aqui, né? E daí ele falou, não, eu vou falar com ela. Aí ele me ligou, marcou, tem como você vir? Eu já estava lá em Corumbá, tive que voltar de novo para Campo Grande, mas voltei. E já voltei com certeza que eu ia conseguir entrar nessa rádio. E eu conversei com ele, ele falou, olha, eu não gostei dessa voz aqui que você gravou no piloto, eu achei que ficou meio forçado, achei que ficou meio impostado. Eu quero essa voz aí que você está conversando comigo, é essa voz que eu quero ouvir no ar aqui na rádio. Então eu vou te dar um mês para você mostrar o seu trabalho. E se você se adaptar e se for legal, se encaixar, né, com o que a gente procura, você vai ser contratada. E eu pedi demissão do outro trabalho,
sem muitas promessas. Ele só falou, vou te dar uma oportunidade. Eu poderia pedir demissão e depois ele falou, olha, não deu certo, volta, Mas era um volta. sonho, né? Você agarrou com isso. Mas eu falei assim, Deus, é tudo ou nada. Ou eu vou, ou eu fico. Eu resolvi ir. Eu vi uma frase hoje, essa semana, sem querer te cortar rapidamente, Aham. desse aí eu vou. Nós temos uma mania de falar assim, vou tentar. Não, ou você faz ou você não faz. E foi igual você fez no seu sonho. Não, vou pedir logo, é meu sonho, é o que eu quero, eu Sim. tenho certeza, por mais... É uma oportunidade, eu vou agarrar, não vou ficar nela, pega ou não pega. Não, pega e vai embora. Você tem que tomar decisões. Na vida, a vida é feita de decisões, ou sim ou não. Não existe Isso. meio termo. Eu costumo falar, não existe meio grávida. Ou a mulher ou tá tá grávida ou ou não não tá, tá grávida. exatamente. A vida é assim, ou você vai ou você fica. Ou você diz sim ou você diz não. Se você não for, alguém vai passar na sua frente e vai. E eu acho que tudo depende da nossa ação, Sim, né? sim. A gente sabe, você sabe o que quer, então vai em frente, vai Isso. com fé, vai com coragem. Não foi fácil todo o trajeto no rádio, foi tudo difícil, sabe? Eu comecei não ganhando nada, trabalhava para ganhar meu dinheiro fora do rádio, porque o rádio não me dava dinheiro, depois eu comecei a Isso que é ganhar bacana, sabe por dinheiro. quê? Tem gente que vê hoje e fala assim, nossa, ela já está lá há tanto tempo, mas não viu o caminhar até Sim. chegar ali, né? Inclusive eu fiz um post lá no meu Instagram ontem falando sobre a minha história no rádio, o trajeto que eu fiz para chegar onde eu cheguei. E chegando na Blink, eu já de cara fui cobrir a Karina Cat, que estava de férias, estava afastada, estava de férias. E um programa da manhã, uma menina do interior, né, de Corumbá, e num programa de audiência. Amanhã no rádio é de audiência, Sim. né? E eu ainda cobri Karina Cat, que todo mundo conhece, Karina Cat, Edgar Scaff, trabalhei com ele lá, Johnny Love, entre tantos outros, né? Monstros aí do rádio sul-mato-grossense. E eu fui assim, tremendo, mas fui com medo, mas fui com medo Assim, mesmo. foi o teste de fogo Foi. mesmo, né? Já E pegar. fiz, e deu certo, eles gostaram, me contrataram, e fiquei lá até então. Foi quando, né, eu precisei me afastar. Então, realmente, eu acho que o post que a gente fez não tem o tal do coincidência, é cristocidência que programa o negócio. Quando eu estava preparando o post, eu vi aquela frase, transformação, evolução, e realmente você se transformou, né? Algo que parecia ser por acaso e veio indo. Para a gente entrar na sua história, a mais pesada que eu digo assim, você diria que você conseguiu lidar por essa facilidade na comunicação, de ser mais altruísta, mais para frente, olhar algo melhor lá na frente, né? Porque a gente vê que você não é aquela pessoa que fica olhando a parte triste do negócio. Você não olha o copo meio vazio, você está olhando o copo sempre meio cheio. Sim. Entendeu? Eu acho que me ajudou muito, porque assim, hoje, como a gente estava até conversando, eu atuo também como onco-influencer, né? De oncologia, né? Porque eu fui diagnosticada com câncer de mama em 20 de maio de 2022, do ano retrasado, a gente já está em 2024. E quando eu recebi esse diagnóstico, eu precisei me afastar das minhas atividades no rádio para o tratamento, né? E como você falou, tudo depende da sua cabeça. Eu sempre fui uma pessoa muito positiva, eu sempre vi as coisas de um ângulo diferente, sempre busquei ver positividade, mesmo em meio à adversidade. Isso me ajuda e ajudou bastante, né, na minha trajetória aí com o tratamento. E quando eu descobri o câncer, eu não saí do ar imediatamente, tá? Eu descobri em maio, dia 20, pedi alguns dias para o meu diretor, porque eu precisava assimilar o que estava acontecendo comigo para eu tomar decisões. Ele me deu alguns dias, né, para eu me acalmar, porque é um diagnóstico que você recebe que você não espera. Ele vem, é como se alguém soltasse a bomba e saísse correndo e você tem que dar conta, entendeu? Então, eu passei por vários estágios de uma pessoa que recebe um diagnóstico como esse de câncer. Então, primeiramente, você acha que vai morrer, você acha que não vai dar certo o tratamento, você pensa muita coisa. Né? Parece que abre um buraco e você cai ali dentro e parece que não tem mais saída. Mas eu não me coloquei na tristeza, porque você chora, você fica triste, você pensa que vai morrer. Tudo de ruim vem na cabeça nesse momento. Mas eu não me permiti ficar nesse lugar por muito tempo. Eu me permiti, sim, chorar. Eu me permiti, sim, entender que poderia dar errado, né? Porque a vida não é só flores, sim. Né? E faz parte da vida também. Faz parte, né, do processo chamado vida e viver aqui na Terra. Mas eu não me permiti ser sugado por essa situação. Então, assim, eu tô com câncer, o que eu tenho que fazer? Qual é o próximo passo, né? Eli, você tem acha tratamento? Então, esse bora. detalhe que você falou, você não se permitiu se afundar naquilo. Você acha que
falta um pouco disso nas pessoas também? Não se permitir afundar de uma vez? Então, Entender o processo? é como eu falo, né? O diagnóstico de câncer, ele só traz à superfície tudo aquilo que já está dentro de você. Então, se você é uma pessoa que não é muito positiva, que reclama muito, que acha que tudo está ruim, pensa, se vê um diagnóstico de câncer, você vai se colocar numa profunda tristeza, vai entrar numa depressão braba, né? Então, a mente ela tem que ser trabalhada sempre, o emocional tem que estar curado, porque quando vier alguma adversidade, não falo só o câncer, o diagnóstico de câncer, mas quando a gente perde um ente querido, por exemplo. Às vezes tem gente que não consegue se reerguer, né? É difícil passar por uma adversidade, uma doença, a perda de um ente querido, é difícil, mas quando você trabalha diariamente o seu emocional, o seu psicológico, não quer dizer que você não vai ficar triste, não quer dizer que você não vai sofrer, mas quer dizer que você não vai permanecer nesses lugares por muito tempo, porque tem o luto e ele tem que ser respeitado. É como se fosse o deserto, né? Não é pra você ficar, Sim. só pra você passar, né? Isso, é só pra você passar, não é pra você permanecer, porque se você permanecer ali, você pode padecer. E aí, aproveitando o exemplo que eu dei do deserto ali, nesse momento ali, você acha que quando tem o apoio da família, para ajudar a passar esse período, é fundamental? Sim, bastante. Inclusive, eu até quero tocar num ponto que é extremamente delicado e importante também falar sobre ele, que é sobre uma mulher que é casada, por exemplo, e recebe um diagnóstico de câncer. 80% a 90% dos casos dessas mulheres que recebem esse diagnóstico são abandonadas pelos seus maridos. Sério? Sério. Eu Triste, tenho meu marido comigo, tenho minhas amigas que estão com seus maridos, porém a grande maioria foram abandonadas. E abandonadas assim, no momento de fragilidade, com filhos pequenos e às vezes sem nenhum trabalho. E por que eles simplesmente... Não tem como a gente... eu sempre falo assim, a gente tem que se colocar também... uma coisa que eu aprendi muito no teatro, porque hoje eu estou no teatro, eu atuo como atriz também. Quando a gente vai interpretar um personagem, a gente não pode julgá-lo. Se é um personagem ruim, a gente sabe que ele fez coisas ruins, que é ruim, porém a gente não pode julgá-lo. Então isso tem me dado uma clareza para perceber essas situações e não julgar, porque o mal do ser humano é o julgamento. E Jesus fala sobre isso, né? Não julgais para não ser julgado, porque ninguém é perfeito. Claro, numa situação dessa, a gente fica com raiva, né? Sim. A gente toma as dores dessa mulher, eu como uma mulher e como uma pessoa que faz tratamento de câncer, eu me coloco na posição delas e a gente vê que é muito difícil, né? E não tem como você falar, poxa, foi muito canalha, né? Sim, sim. Mas eu não sei como é o emocional desse homem. Eu não sei que fragilidades ele tem, eu não sei que traumas ele carrega para ele não aguentar, porque é isso, ele não vai aguentar estar com uma mulher que está num processo difícil de tratamento de câncer. Ele não está preparado. E em vez dele sentar e conversar com essa mulher e se abrir, infelizmente a nossa sociedade ela impõe que o homem não pode chorar, não pode conversar, não pode se abrir como ser humano, e esse homem prefere se fechar e fugir da situação, porque é um problema. Como eu enfrento o meu problema? Fugindo. E muitas vezes as pessoas enfrentam os problemas fugindo. E você falou, ele é muito interessante também, em questão de como enfrentar a sociedade. Né? Eu, por ser lutador, ser preparador físico, ter essa cara brava, tudo, eu também entendi que, cara, você é um ser humano também. Você pode chorar, você pode sentir dor, claro. Você pode pedir um ombro para um amigo para você escorar. A gente precisa disso também, não precisa você achar que você é uma rocha. Não. Você é um ser humano. Lógico que a mulher ela é muito mais frágil, é óbvio. Mais sensível, né? Sim, mas o homem pode, igual você falou. Senta, conversa, expõe também o medo, porque às vezes de repente o cara pode estar com medo do que vai acontecer, sim. mas expõe. Busca ajuda. Isso você falou também, achei interessante, por você estar no teatro e não julgar, porque realmente, a gente olhando do lado de fora, poxa, você abandonar a sua companheira na fase mais difícil da vida dela, realmente quem olha e fala, cara, tu é um canalha. Sim. Entendeu? Sim. Mas igual você falou também, não dá, porque a gente não consegue saber o que está dentro da cabeça dele. Quais são os medos. Exatamente. De qual família que ele veio lá atrás dos traumas que ele enfrentou. Então, por isso que eu falo que é muito difícil, né? A gente querer julgar alguém. Mesmo na pior maldade do mundo. Porque no teatro a gente faz uma coisa chamada linha do tempo para o personagem. Às vezes, porque quando você assiste um filme ou qualquer produção, né, nesse nível, a gente vê um recorte ali já estabelecido. Mas a gente tem que fazer uma linha do tempo desse personagem para interpretar com maestria
aquele recorte que começa ali. Então, às vezes, esse personagem, um serial killer, por exemplo, foi abusado sexualmente quando criança pelo pai, por algum vizinho, foi maltratado pela mãe, foi abandonado às vezes. E por isso que ele se torna a pessoa que ele é. Não quer dizer que isso justifique, Sim, tá? sim, sim. Você entende? Mas é uma coisa que aconteceu que levou ele a fazer essa O escolha. gatilho que chegou até lá, né? Exatamente. Mas a gente só vê o recorte dele sendo, por exemplo, um serial killer. Nossa, não sei o quê. Claro, gente, vai ter que pagar pelo que fez. A gente Sim. tem uma justiça, né? Então tem que pagar sim. Mas a questão do julgamento, entende? Porque eu não vivi na pele dele para entender o que ele passou para chegar nesse estágio, né? Verdade. De perversidade, né? Eu acho o seguinte, antes de a gente continuar, eu acho que isso que a Eli falou, acho que é interessante para todos vocês que estão nos vendo, nos ouvindo, ou vão ver depois. Gente, não vamos julgar, vamos parar um pouquinho. Acho que está muito fácil, a humanidade só quer julgar. Ah, porque fulano é tal, julga, taca pedra. Ah, não, calma, vamos analisar, né? Antes de ser julgado, você bater, ofender, analisa a primeira situação. Não é com você a situação, então calma. Né? Calma, Acho que respira. Respira. Não quer dizer, gente, que eu tô passando a mão na cabeça de bandido. Sim, não, claro, com certeza. Porque tem justiça. Mas é que a forma que você colocou realmente é pra gente analisar, Porque eu falo com propriedade, Luciano, porque eu tive um irmão que foi assassinado pelo meu vizinho. Eu era a pessoa que poderia, até hoje, estar com mágoa no meu coração e julgando qualquer assassino. Revoltada da vida. Revoltada, claro. Não vou falar que eu não me revolto. Eu me revolto pelo fato, assim, poxa, era vizinho. Só que era usuário de droga. E matou meu irmão. Tem hora que eu olho assim, dá uma... Porque a gente é humano. A gente é de carnes e osso, sangue, né? Sangue corre nas veias. Mas aí eu paro, peraí. Eu lembro dessa linha do tempo que eu aprendi, né, no teatro. A vida dessa pessoa, desse cara que matou meu irmão, era uma vida miserável. Literalmente, eles passavam fome. Às vezes a gente ajudava eles com o que a gente tinha. Ele tinha pais que eram separados, mãe que era alcoólatra, pai que batia, padrasto que batia nele, nos irmãos. Tinham muitos irmãos, eles não tinham dinheiro para comprar o que queria. Entende? Então, assim, a gente vai passeando pela vida de uma pessoa como essa e vê que a situação é difícil. Eu não tinha amor dentro de casa, de pai, de mãe, de ninguém. Não estou justificando o que ele fez. Porque o que ele fez, ele pagou. Ele esteve preso. Né? Já, tudo bem que já soltaram, porque a nossa justiça é assim. Mas, você entende que a gente, na posição de cristão até mesmo, né, entender que o ser humano é falho, entender que ele tem o perdão sim, se ele for de coração sincero, né? E a gente não guardar mágoas. É difícil, vou falar para você, confessar para vocês, não é fácil, né? Mas a gente tem que fazer um esforço de curar as feridas, porque todo mundo passa por adversidades na vida, por situações difíceis, por problemas, por situações muito difíceis. Mas a gente tem que aprender a perdoar. Eu acho que o perdão, essa palavrinha, perdão, ela se faz muito necessária nos dias de hoje, sabe? Perdoar e entender o seu próximo, não julgá-lo. E você falou interessante, só pra gente pegar um ganchinho da parte cristã que você colocou. Há uns 3 anos eu reflito muito na história de José. Né? Com tudo que aconteceu com ele, lá no final ele perdoou e os irmãos estavam com medo que ele ia. E olha tudo que ele passou. A gente lê a história na Bíblia, mas se você parar para analisar, uma cisterna, se eu não me engano, é 9 metros, é cheio de osso, tudo sujo. E pelos irmãos, Isso, né? E os sangue escravos, do seu sangue. na TV você vê os caras tomando chicotinho, mas o escravo daquela época era pancada mesmo. Entendeu? O cara foi levado ao lixo ali. E no final, ele em nenhum momento... ele até ficou, igual você falou, é um ser humano, ficou com raiva, tudo, mas antes de se vingar, ele falou, não, peraí, não posso. É a escolha, a gente tem escolhas na vida, né? É o livre-arbítrio, né? Você tem a escolha de se vingar, eu poderia ter a escolha de me vingar desse cara. Pô, a justiça prendeu, mas soltou, vou armar uma emboscada e vou matar ele, né? Vou acabar com a vida dele, assim como ele fez com a vida do meu irmão. Meu irmão tinha 16 anos quando ele matou meu irmão. Ele era meu irmão do meio, né? Eu sou a mais velha, vi meu irmão e vi minha irmã. Então, aí eu falei, não, pra quê? Pra que eu vou fazer isso? Sabe? Eu não sei lá na espiritualidade, lá no plano espiritual, o que aconteceu, o porquê disso, porque eu sempre falo assim, os planos de Deus, né, os pensamentos de Deus são maiores que o nosso. Sim. Né? Então, a gente tem, a gente
pensa, a gente entende certas situações até um certo ponto. Dali a gente não entende mais, porque aí é com Deus. E a palavra também fala, nem cabe a gente tentar entender, nem né, cabe a gente entender. Não adianta. Então, assim, entendendo que Deus sempre tem o melhor pra gente, e tudo que acontece é por permissão dele, existe um motivo de acontecer o que acontece. Então, por que eu vou espernear? Por que eu vou chorar? Por que eu vou... Não, vamos viver na vibração positiva de Deus, vibração alta, que nos eleva e como assim ser também, humano. né, Eli? Lógico, não estamos medindo a sua dor de forma alguma. Só que se você fizesse o que você falou, vou lá armar uma emboscada e matar ele, não ia trazer o seu irmão de volta. Não ia. E pelo contrário, ia se perder também você. Sim. Entendeu? Então porque não ia adiantar. Não compensa olho por olho, dente por dente, né, como antigamente. Não compensa, sabe? Então, assim, quando eu falo do meu irmão, quando eu lembro da situação, eu lembro do meu irmão sorrindo, vivendo, sabe? Eu não toco muito na questão do cara. Eu sei que teve tudo isso, quem foi, como foi, etc. Mas eu não fico focando nisso. E assim como o diagnóstico de câncer, quando eu descobri, eu não fiquei colocando uma lupa no que era de ruim. Eu foquei no que era de bom, o que eu poderia ganhar com isso. O copo meio cheio. Porque assim, o diagnóstico de câncer, passei por aquele momento lá, eu acho que vou morrer, talvez não dê certo, não. Até porque 30 dias depois do diagnóstico de câncer de mama, eu descobri que estava em metástase, né? Eu tô rindo, mas eu chorei, viu? Muito. Agora tá fácil, né? Agora tá fácil assimilar. E eu sempre falo, nada como um dia após o outro. Hoje eu tô rindo, mas ontem eu estava aos prantos. E a vida é assim. Um dia você sorri, um dia você chora. Mas você tem que sobreviver aos dias de luto para você ter a sua vitória. Eu acho que os dias de vitória é um preparo para os dias de luto. Sim. De luto, entendeu? Sim. Tô bem hoje, tô um sorrindo. Alívio, né? Então você dá aquela forçada que amanhã vem. Eu costumo dizer o seguinte, desde pequeno. Não vou perguntar que é invasivo, né? Mas você deve ter mais de 18 anos. Então... Não tem problema em falar com a idade. Eu tenho 40 anos hoje. Nova. 40, vou fazer 41 agora. Aí, tipo assim, quando você tem até 10 anos, você costuma enfrentar o quê? Pisar numa barata. Sim. 18 você já pisa numa largatixa. Com 10 você chuta um pitbull. Né? Assim, a forma, eu quero dizer assim, cada gradual, vez você né? vai enfrentar uma situação, nem você. Infelizmente, enfrentou a perca do seu irmão, a separação da família toda, cada um para um canto. Hoje é um câncer. Tipo, daqui 5 anos, a perca de alguém não vai te doer tanto, que você já enfrentou uma. Sim. Não é que não vai doer, não vai doer tanto como você perdeu uma. Porque a gente trabalha emocional, né? Isso, teve uma enfermidade. Não é que você não tem mais sentimento, mas você já viu também que teve uma enfermidade, pode ser que dê certo ou não, faz parte da vida, vamos encarar, aquilo vai te fortalecendo cada vez mais. Mas né? sabe uma coisa que me deixou em paz durante o tratamento? Entregar para Deus. E o entregar não é assim, toma Deus, depois me dá Deus, toma Deus, me dá Deus, toma Deus, me dá Deus. E devolve à tarde. Não, gente, é entregar mesmo. Deus, eu vou fazer o que eu preciso fazer dentro das minhas possibilidades. A partir daqui, eu não consigo fazer mais nada, não está dentro do que eu preciso fazer, então não tem como. Aí agora é com o senhor. Aí entrega mesmo, entrega, porque assim, eu faço o que eu posso. Tipo, eu vou lá, cuido da minha saúde, faço minha academia, tenho acompanhamento com a minha nutricionista oncológica, Camila. Tenho ali toda a preparação também psicológica, porque eu faço tratamento psicológico, estudo no Hospital de Câncer, tá? Lá tem psicólogo, lá tem nutricionista, então... É o principal ali, o Alfredo Abrão. o Hospital de Câncer Alfredo Abrão, HC. Então, eu faço tudo que eu tenho ao meu dispor para fazer. As minhas orações, meus devocionais e etc e tal. Porque assim, eu vou falar uma coisa para você, Lulu. Se alguém olhar o meu laudo médico, chora. Chora. Porque o que está escrito no meu laudo médico? Agora eu vou precisar trocar uma medicação, porque a medicação que eu tomava, o organismo acostumou. Como qualquer organismo, quando você toma muito tempo uma medicação, ele acostuma, você tem que trocar, certo? Só que a medicação que o médico sugeriu para o meu caso, para continuar controlando o câncer, porque na medicina, no meu caso, não tem cura, tá? Você só controla? Controla. Eita. Então, não tem cura, eu preciso de uma medicação que o SUS não cobre no momento. É uma medicação que custa entre 20 e 25 mil um ciclo. E é uma imunoterapia. É como se fosse uma químio, mas não cai cabelo, aquelas coisas mais relevantes, né, que todo mundo já conhece. Então, é uma imunoterapia, uma terapia-alvo que na medicina ela veio recente. E esse ciclo é quanto tempo? É de 21 em 21 e eu vou precisar tomar 17 ciclos durante um ano para fazer esse tratamento, esse controle. Cada ciclo
É 25 cada ciclo. Cada ciclo. E vocês vão Uma fazer- ampolinha, assim. E vocês vão fazer 17. Vou fazer 17, são, acho que dá um ano, é 17? Eu sei que é 12 meses tomando. Rapaz. 10, e meu marido tá fazendo sinal lá. Porque ele tá me ajudando com a justiça, né? Ele conseguiu uma advogada, e a gente entrou na justiça final do ano, aí teve Natal, Ano Novo, para tudo. Aquilo que a gente falou agora atrás, né? O companheiro tá junto Sim, ali, grudado na mão, sempre, fazendo fiel, parte. Isso fiel. é o Sim. bacana, né? E ele tá me avisando ali que o tratamento, assim, a ampola custa um valor, mas aí tem outras medicações que eu tomo Vai junto. junto, Então dá um valor a mais. Mais, nossa, mais ainda. Sangue. Hã? 58 Nossa. mil, tudo. É um ciclo, né? Um ciclo, se eu não me engano é isso. E pra ajudar, o SUS não cobre. Não cobra, eu tive que entrar na justiça, o governo que vai pagar, né? O governo aqui do estado. O juiz já deferiu, o governo entrou com recurso, deferiu de novo. Aí eles não estavam negando em pagar, aí a minha advogada teve que entrar com bloqueio, né? Ou paga ou paga. Ou pago. Então tá para sair daqui uns dias, talvez ainda essa semana ou mais tarde da próxima, já para eu Mas tomar o já era primeiro pra estar ciclo. tomando ou não? Era para eu estar tomando. Eu tô sem medicação há mais de 2 meses. E eu trato um câncer metastático de mama, que avançou para o pulmão e para o fígado. E o meu último exame, no final do ano, deu que ainda havia um nódulo importante no fígado, na parte hepática. E o médico fez um laudo. E é esse laudo que eu tô falando, né? Quem vê, chora. Ele fala no laudo. Eu vou falar com as minhas palavras, que eu não sou médica, então não sei os termos técnicos médicos. Mas ele basicamente fala no laudo que eu preciso com urgência dessa medicação, porque eu sou portadora de um câncer de mama metastático em estágio 4, ou seja, o último estágio do câncer, depois disso é óbito. E se eu demorar muito para tomar essa medicação, eu posso ter o avanço da doença tomando outros tecidos ou entrando numa proporção que agrava a minha condição hepática, né, do fígado, me levando a óbito. E mesmo com laudo e tudo, o povo ainda tava bloqueado. Ah, mas é assim, eu tenho umas colegas que a gente se conhece, as Oncofriends, que a gente fala, né, Oncoamigas, que elas também vão precisar, algumas já tomaram, outras vão precisar também dessa medicação e todo mundo tem que entrar na justiça. Rapaz. Porque ainda não está na cartilha, né, do SUS, que é uma medicação nova, né, então ela surgiu no Brasil, né, veio dos Estados Unidos, se eu não me engano, essa medicação que é o Ertu, meados de 2022. Ela ficou disponível para tratamento de câncer de mama HER2 positivo metastático, que é o meu caso. E ainda tem isso, tipos de câncer de mama. Quando eu descobri o câncer, eu falei, tá, tô com câncer de mama, ponto. Não, existem vários tipos de câncer de mama. Tem isso ainda. Existem 2 categorias, uma delas é a hormonal e a não hormonal. No meu caso, eu estou na categoria hormonal. E dentro da categoria hormonal, existe uma escala de menos agressivo ao mais agressivo. No meu caso, eu estou na categoria mais agressiva. Rapaz, mas você tudo é uma... Mas não... Eu falo que assim, vivendo com emoção, né? Rapaz. Quando Deus falou assim, ó, você vai descer lá na Terra, você quer com emoção, sem emoção. Eu falei, Deus, porque pode pôr vou pegar o bastante trampo, emoção. Você já pega logo uma Karina. Eu vou te dar Vai. uma enfermidade, já pega logo a fase... O pior. Rapaz. E- Mas o bom também é que, querendo ou não, você está enfrentando a situação com esperança lá na frente, né? Como você falou, colocou na mão de Deus, é não ele que vai adianta. cuidar. É o que eu porque- falo, adianta espernear? Não é? Vai mudar a minha situação? Não é. Vai só piorar, o que já tá ruim. Sim, sim. Aí sim. você fala assim, aí quando eu recebi o diagnóstico de câncer, eu falei assim, não, já tá ruim, não tem como piorar. Aí veio o diagnóstico de metástase. Aí a doença controlou, porque daí não tinha mais câncer no corpo, porque estava tomando a medicação. Tem como piorar? Não tem, tem. Quando o medicamento acostuma e o câncer retorna novamente. Aí tem que trocar a medicação e a na medicação verdade, não tem no SUS. Você por si só se considera uma guerreira, né? Na verdade. Ai, na verdade, eu considero assim, por incrível que pareça, abençoada por Deus. Porque assim, graças a Deus eu tenho a cabeça que eu tenho. Porque não é a situação que você enfrenta, mas é como você enfrenta. Né? Porque situações e adversidades difíceis, a gente vai enfrentar A situações palavra da nossa igreja complicadas. semana foi interessante. Você vive como a fé que você tem. Sim. Que vai ser isso, né? Não adianta, porque assim, eu tenho a plena certeza que Deus, o Criador de tudo isso aqui, está no controle. Quando você tem certeza, você não esperneia, você vive, né? Você não fica pelos cantos, e agora, e se eu morrer? É porque as pessoas pensam assim ali, Eli, mas você falou que ele está no controle, mas aconteceu isso. Tá, pode acontecer, ele está no controle mesmo assim. E às vezes
quando é o seu momento, você vai fazer alguma coisa para impedir isso? Não tem como. Não tem jeito. Então por que eu vou ficar me preocupando com amanhã que não chegou, sendo que eu posso viver plenamente hoje? Isso. Perfeito. Então, uma coisa que eu aprendi, vivo hoje. Hoje é um presente. O ontem já passou. Não dá nem pra viver também, já foi, não fica com nada remoendo. na sua cabeça do que já passou. Um exemplo, meu irmão foi assassinado. Já passou, já aconteceu. Sinto saudade, lembro do meu irmão? Lembro com carinho, com saudades, mas já passou. Não adianta eu ficar remoendo o que aconteceu, ou tentando maquinar, matar o cara que matou meu irmão, por exemplo, né? Não, já passou. Deixa pra lá, deixa no passado. Acabou, acabou. Hoje é um dia que eu posso aproveitar. Hoje eu estou aqui viva, conversando com você, tendo essa oportunidade de estar aqui, né, batendo esse papo. Estou bem fisicamente, não tenho o que reclamar, porque eu não sinto dor nem nada disso, tá? Muita gente me pergunta, o que você sente? Eu não sinto nada. Assim, se eu pudesse falar assim, hoje eu falaria, eu não tenho câncer. Mas lá no laudo médico, né, fala que sim. Entende? Então eu vivo hoje. E o amanhã eu não me preocupo, porque tá na mão de Deus. Ele nem chegou ainda. Não chegou. Pelo plano que a gente conhece, que ele tá voltando, talvez nem chega amanhã. Né? Tá reclamando pra quê? E ali, dentro disso, né, nós estamos usando aqui as mídias sociais. Existe muita fake news, muita coisa que acaba atrapalhando as pessoas? Sim, principalmente terrorismo alimentar. Porque eu lembro quando assim que eu descobri o diagnóstico, eu ia comer um bolo, que eu gosto. Gente, eu gosto de doce, tá? Se eu soubesse, eu ia trazido o doce Né? desde o livro. Amo doce. Só que assim, claro, a gente sabe que o excesso do açúcar, principalmente açúcar refinado, faz mal para a saúde. Ok? Ok, eu sei disso. Tendo ou não câncer, ele faz mal, né? Faz mal. Então, é claro que o meu consumo diminuiu drasticamente, mas não quer dizer que eu não coma, né? Inclusive, quando eu estava no tratamento de quimioterapia, eu mostrava alguma coisa que eu estava comendo um doce. Mas você come açúcar. Eu não como açúcar, porque açúcar alimenta a célula do câncer. Eu falei, gente, a célula do câncer, primeiramente, ela se alimenta de glicose, se eu não me engano é isso. Se você tirar todo o açúcar, ela vai se alimentar, por exemplo, do produto que você comer, tipo, comer, no caso. Se você come macarrão, ela vai tirar o açúcar do macarrão. E a massa tem, né? Todo alimento tem açúcar. Se você cortar o carboidrato, é isso que eu estava tentando lembrar, o carboidrato e o açúcar, ele fala assim, tá, a célula não vai se alimentar de glicose. Vai se alimentar sim, porque ela vai produzir glicose. O seu corpo precisa. Para poder as células sobreviverem, e se alimentarem, desenvolverem. E a célula do câncer é uma célula maligna. E existem as benignas no seu corpo. Que precisam desse alimento também, para se dividir, para se multiplicar, para se renovar, tipo pele, né, que renova, enfim. Então, o terrorismo alimentar é um deles. Claro, gente, eu sei que a gente tem que manter o foco na alimentação saudável. Tenho acompanhamento com a minha nutricionista oncológica. Só não precisa estar em parafuso, né? Não. Sou chocólatra. E ela sempre fala assim, Thales, você quer comer um chocolate saudável? Todo dia você pode comer todo dia. Um quadradinho de 70% de cacau. Você pode comer todo dia um quadradinho. Tá pode tudo ser certo. feliz todo dia. Todo dia. Mas eu quero comer um negócio diferente que não é tão saudável. Ok, vai lá, come, sem culpa. Mas assim, um dia e outro. Não extrapola também. Né? Só que assim, uma coisa que eu aprendi antes do câncer e que eu indico para todo mundo que é mais saudável, eu não sei se você gosta de café. Você gosta? Gosto. Eu sou a pessoa do Eu café. amo Cafezinho café. de manhã e de tarde é sagrado. E eu gosto, assim, de café bom, tá? Café gourmet. Não como qualquer café, não, porque eu sou chata. Já que é pra tomar café, vamos tomar o melhor. Né? Deus tem o melhor pra gente, vamos desfrutar. Aproveitar, Então, eu tomo meu café e há muito tempo eu já estava tomando sem açúcar. Eu consigo tomar sem açúcar, até para sentir o gosto do café. E eu sempre faço uma piada assim, eu falo assim, gente, eu tô no meu lugar de fala, então eu posso. A pessoa me vê tomando café e fala assim, nossa, você toma café sem açúcar? Eu falo, claro, porque açúcar dá câncer, né? Mas a vida é essa, viver com leveza, sabe? Não ficar a ferro e fogo. Acho que as coisas, quando você leva com leveza, com um sorriso no rosto. Claro, gente, eu não estou todo dia sorrindo, não estou todo dia bem, mas uma coisa que eu aprendi, né, que o diagnóstico trouxe para mim, é levantar da cama agradecendo. Obrigada a Deus por ter levantado da cama. Abrir meus olhos, obrigada por eu levantar da cama. E detalhe ali, ele é independente se a pessoa tem qualquer enfermidade ou não,
cada dia ela tem seu próprio mal. Tem dia que você não vai estar legal mesmo, Sim. tem dia que você vai estar melhor que o outro. Sim. Um exemplo assim, o cara recebeu hoje o pagamento, ele está triste, mas não é pelo pagamento, é por outra situação. Sim. Então nem todo dia você Sim. está feliz. Nem E todo você dia colocou eu a tô questão feliz. de não tomar. Eu, por opção minha, há 9 anos eu não tomo refrigerante. Eu também não tomo. Mas eu não acho ruim dos meus filhos tomar. Sim. Quer tomar, filho? Deixa ele tomar. Deixa ele tomar. Eu tomei muitos anos. Sim. A hora que eu falei, não quero mais, não quero. Sim. Deixa, entendeu? Eu acho que não precisa ficar bilolado. Lá na É. igreja, eu cuido da cantina, então eles falam, Aham. Luciano fez café. Eu falei, é café de crente, mano, é crente. Eu falo assim, você quer o café bom ou saudável? Aham. Porque o bom com açúcar o pessoal quer melar, e o saudável sem açúcar. Mas eu prefiro realmente sem açúcar mesmo, eu gosto de sentir o gosto do café. É. E tem que ser aquele café para levantar defunto, forte mesmo, aquele que sai Meu lá pai todo- que gosta do café forte. Eu gosto daquele estilo carioca que eles falam, né? Não é o muito fraquinho, mas também não é o super power, né? Forte. Mas vamos lá, e outra coisa, dentro desse mundo digital por aí, Uhum. tem algumas invenções malucas que o pessoal fazem para tratamento de câncer? Ah, tem chás. Ah. Quando eu descobri o câncer, sempre tem as tiazinhas, as vozinhas, né? Ai, minha filha, por quê? Eu já tô fazendo personagem aqui, tá? Aproveitando que eu sou atriz. Ai, minha filha, por que tem um vizinho nosso que teve câncer? Ele tomou esse chazinho aqui, ó. Você acredita que ele foi curado? Eu falo, nossa, que bom pra ele, que ótimo. Eu fico muito feliz que deu certo pra ele. Mas no meu caso, cada caso é um caso. É. Começa por aí. Começa que cada caso é um caso, aí tem outra questão, tipo de tratamentos que são diferentes, medicações que são diferentes. Um cara, por exemplo, um homem que descobre câncer na próstata e trata, o medicamento dele é diferente do que eu trato, que é um câncer de mama. Então, são tratamentos diferentes, são cânceres diferentes, até mesmo câncer de mama, como eu disse, tem tipos diferentes. O não hormonal, por exemplo, é o mais agressivo de todos, que é conhecido como triplo negativo. Né? Deixa eu perguntar, o ser diferente é a questão do câncer em si ou o organismo da pessoa? Também. Ah, então Aí- são as duas etapas ainda. Então, o que eu sempre levo para minha nutricionista? Por isso é importante acompanhamento com nutricionista oncológica. Fazer tudo. Isso que eu ia Oncológica. perguntar, certinho, bonitinho. Exatamente, porque os estudos que elas fazem justamente para orientar cada E paciente só lembrando, você faz pessoalmente. todo o tratamento lá no hospital, tem de câncer, tudo bonitinho. 100% SUS. Ah. Não pago nada. A única coisa que eu faço, assim, particular, são alguns exames para Aham. acompanhamento da doença, assim, fazer uma ressonância magnética, às vezes demora no hospital. Eu vou lá e pago um particular para fazer com contraste, fazer Sim. uma documentação mais rica, vamos dizer Aham. assim, né? Mas isso é por você. É, mas- eu que quis. Ah, tá. Né? Claro, tem uma fila. Às vezes leva 20 dias, 30 dias para fazer um exame. Às vezes leva, e às vezes eu quero, em uma semana tá tudo E pronto. deixa eu te perguntar ali, lógico, tem várias coisas que são feitas ali no Hospital do Câncer. Hoje, dentro do nosso país, existe esse lugar assim, olha, em tal lugar o tratamento é melhor, quando vem a campanha X ou Y, existe alguma coisa assim? Existe bons tratamentos pagos. Não quer dizer que no SUS você não tem Sim. um bom tratamento. Você tem, só que é um contingente, né? Certo. Enorme ali, né? 70% do nosso estado é atendido no Hospital de Câncer Alfredo Abrão. 70%. É gente, hein? Eu ainda até falando com meu marido a respeito dos melhores tratamentos oncológicos. É que os artistas fazem. A Preta Gil fez, a Simone fez, que é o Maluf, né? É o cara oncológico conhecido aqui no nosso país, lá em São Paulo. Claro que se eu tivesse muita grana, eu faria Nossa, lá. não vai. Só que, assim como a grande maioria da população, né, que não é rica nem milionária, a gente precisa do SUS. E graças a Deus existe um SUS. Porque se você vai para fora, você sabe que não funciona. Lá não existe SUS. É. Você tem que pagar. E não Eu é tenho barato, uma não. amiga minha que mora em Dublin, na Irlanda. Ela, quando vem aqui para o Brasil, faz hora que ela não vem, né? Mas quando ela veio, ela foi imediatamente, ela chegou aqui e já foi atrás de um dentista, porque lá é caríssimo um tratamento dentário. Muito caro. Por isso que a maioria dos europeus, né, eles não têm um dente tão bonito, porque é muito caro, né? Todo mundo tem dinheiro. Aqui a gente tem essa facilidade de parcelar, de conseguir pagar um tratamento não ou tem ter dessa. pelo SUS, né? E aqui também, você passa um cartão, deixa o cartão estourar lá, É, não tem, não, deixa, você vai fez lá. conta, tem que pagar, né, lá fora. né? Exatamente. Então, a gente tem que dar graças a Deus que a gente tem um SUS aí que atende a gente. É demorado, tem que ficar na fila, tem, mas você não vai ter que pagar nada. E Eli, a gente já falou que tem que ter o apoio tudo, mas e quando foi para você não só receber, que você já colocou, mas repassar a informação para sua família?
Foi a parte mais difícil, porque eu recebi o diagnóstico de câncer numa sexta-feira. Eu falei, eu não vou conseguir dormir isso sem eu falar para os meus pais. Né? Não tem como eu dormir com essa notícia. E eu lembro que eu e meu marido, a gente chegou em casa, se abraçou, chorou, falou, eu preciso falar com meus pais. Meus pais estavam morando aqui em Campo Grande, agora eles foram para Corumbá. E eles estavam nesse dia na casa da minha irmã, porque eu tenho um sobrinho, né, é o único neto deles. Vai fazer 3 anos agora, então a gente sempre se encontra no final de semana para almoçar, encontrar, né, a família e tal. E eu soube que eles estavam lá, falei, mãe, preciso falar com a senhora urgente. Minha mãe morava perto da casa da minha mãe. Tô aqui na sua irmã, vem pra cá, tô com o seu pai aqui também. E eu fui, e nesse dia, na mesma sexta-feira que eu recebi o diagnóstico, no final da tarde, à noite, eu já estava lá na casa, né, da minha irmã, contando para eles. E minha mãe, sempre uma pessoa de muita fé, né, foi com ela que eu aprendi quem é Jesus, né, a fazer orações, ela que me conduziu para esse caminho. E ela falou, minha filha, você vai passar por tudo isso, Deus é com a gente, e vai dar tudo certo. Minha irmã também, mana, vamos com fé, eu vou orar por você, a gente vai estar com você e vai dar tudo certo. Não teve chororô, né? Claro que com certeza no íntimo eles choraram. Aí minha irmã, ai, mana, esses dias eu chorei muito, porque depois você contou do diagnóstico, eu falei, puxa, eu vou perder mais uma irmã. E ela era muito agarrada no meu irmão, né? E daí ela ficou nessa preocupação, poxa, eu já perdi um irmão, vou perder minha irmã, vou ficar sozinha, meus pais já são idosos, daqui a pouco eles se vão. É um mix de emoção. Então, assim, ela se viu numa situação assim, nossa, eu vou ficar sozinha. Se eu perder minha irmã, aí logo meus pais, que já estão idosos, eu vou ficar sozinha. Ela me bateu um desespero nela, assim. Eu falei, calma, mana, tudo tá no controle de Deus, né? Ele sabe de todas as coisas, independente de qual for o resultado. Tudo tem um porquê para acontecer. Lá no plano espiritual a gente vai entender tudo. Às vezes a gente não entende aqui porque, como eu disse, né, os pensamentos de Deus são mais altos que o nosso. Então a gente sabendo disso, a gente, peraí, ele é Deus. Ele sabe o que ele está fazendo. Sim. Né? A gente não sabe o que faz, às vezes o que fala, mas ele sabe. Então, se ele sabe, eu tenho que confiar. E a gente quer atropelar as coisas. Sim. Né? Tudo é um processo. Né? Eu costumo dizer o seguinte, como você falou, tem um sobrinho. A pessoa não tem um relacionamento, fica grávida de manhã e tem um filho à tarde. Não, é um processo, 9 meses. Às vezes tem os prematuros, mas é um processo. Então, muitas vezes, dependendo da situação, e nós temos que confiar mesmo em Deus, porque é um processo. Às vezes, para um dói mais, para outros dói menos, às vezes não está com mais fé, menos fé, mas você vai ter que, não adianta você acelerar. E todas as pessoas, tantos de hoje em dia, como os de antigamente, na história bíblica, que tentou acelerar o processo, se deram mal. Sim. Não adianta acelerar o processo. Sim, como é que aquele ditado que todo mundo fala? Apressado come cru. É igual o povo que saiu do Egito, né? Que era subjugado, né? Pelo Egito, né? Trabalho escravo, saiu para o deserto, era para ficar o quê? 40 dias? Isso, e ficaram 40 anos. Não paravam de reclamar. Então, é isso, o reclamar. Eu sempre falo que é clamar 2 vezes para o lado oposto, né? Para o negativo. Porque você clama a Deus, você reclama, 2 vezes clamar para o mal. Então, você atrapalha o seu processo, você retarda esse processo, e é como se você desse passos para trás a cada vez que você reclama. É igual a oração repetitiva, né? Você está ali, olha, Senhor, cura a minha enfermidade. Tá bom, ele falou, beleza, vamos anotar, curar a enfermidade. Daqui uma semana, Senhor, cura... vou curar de novo, mas eu tinha curado, mas tudo bem, tá? Entendeu? Então, você pediu, igual você falou, fé, pediu para curar, já começa daqui para frente a agradecer pela cura. Exatamente. Já se vê lá na frente. Exatamente. Você pediu. Isso. Eu sempre falo assim que as orações, quando eu vou fazer meu devocional, que é uma coisa que eu faço no café, que é um momento meu, que eu gosto de café, aí eu faço um café com Deus, né? Eu sempre falo para Deus... não é um programa, é o seu particular, você fala? No meu particular. Tá. Eu falo com Deus tudo que eu estou sentindo naquele momento. Se eu estou com medo, eu falo, Deus, eu estou com medo. Estou com medo, me ajuda aqui a vencer esse medo, que eu estou com muito medo. Ou senão, Deus, eu estou preocupada. Hoje me bateu uma preocupação disso. Ô Senhor, Deus, eu estou com esse projeto aqui. O que o Senhor acha? Será que eu devo seguir em frente? Me dá aí uma orientação. Né? Então, assim, eu acho que essas orações, quando a gente se coloca, né, nesse momento de conversa com Deus, a gente realmente se despide de tudo, né? Ser sincero, porque Deus já conhece o nosso coração. Ele só quer ouvir de você o que está lá dentro, né? Você ser sincero, falar. Deus, hoje eu fiz um negócio que eu achei que foi ruim. Eu não me orgulhei de ter feito isso, ou ter falado aquilo. O Senhor me perdoa, porque isso aqui não foi legal.
E você reconhecer seus Sim. erros. Porque a gente É um erra bate-papo com todo Deus. dia. Sim, Todo dia a todo gente dia. peca, a gente erra, a gente fala coisas que não deveria, a gente faz coisas que a gente não deveria fazer, ou a gente não faz coisas que a gente deveria fazer. Ó, a Eli me deu um escape aqui, que faz tempo que eu queria falar isso e nunca tinha oportunidade. Não sou coach, nada de forma alguma, mas isso que ele falou de você pegar a sua manhã, já tem uns 2 anos que eu faço isso. Gente, acorda ali. Acorda um pouquinho mais cedo. Aqui o brasileiro tem uma 15 mania minutos, de... 30 O brasileiro minutos. tem uma mania de acordar, eu tenho que sair 7 horas, o cara acorda 5 para as 7. Meu Deus do céu, já acorda 1 hora antes. O seu então, espírito nem se conectou com o seu corpo saiu, ainda. você tá na cama. Então, não sou coach nem nada, não é isso, mas só pra gente entender. Se você tem que sair 6 horas, acorda 5, acorda 4h30. Aquele momento só tá você e seus pensamentos. Vai conversar com Deus, independente do seu credo religioso, Sim. tá? Vai conversar com o pai. Igual ele falou, conversa mesmo. Fala, eu errei, meu pensamento tá mal, eu tô com os pensamentos ruins. Ou tá tudo dando errado, o que tá Isso, acontecendo? não sei. Me dá uma visão Lembrando aí do que eu tenho que fazer. antes de você abrir a tua boca, a palavra de Deus, que é o que nós cremos, já fala. O Senhor já sabe o que você vai falar, mas Ele quer ouvir. Ele quer que você fala. É que é a intimidade, né? Isso, então vai lá, fala. De repente Ele vai te dar um ano, Ele vai te dar uma rota de fuga, Ele vai te dar um norte para você fazer aquilo ali. E aí você pode aproveitar o quê? Igual você falou, faz seu cafezinho, faz seu devocional, Tranquilo. lê o seu livro, lê a tua Bíblia, lê o que você quiser, mas faz aquele minutinho ali. É. Você vai começar com 10 minutos. Eu lembro que era 10 minutos, eu tinha vez que eu orava sentado na cama, tipo assim, Senhor, eu te abençoo. Eu estava abençoando Jesus Nossa. no começo. Hoje, eu levanto Criar 4 hábitos, horas. bons Isso. hábitos. Eu levanto 4 horas, faço meu café forte. A hora que eu vejo, já Café deu forte. 5h30, 6 horas. Pra dar força, né? Aí o pessoal fala, mas você faz todo dia? Eu falo, faço. Porque chega sábado e domingo, a cama me expulsa. Nem que eu levanto, Sim, vou é o lá, hábito. meia horinha, tomo um café e volto. Mas você cria um hábito. E é muito bom, cara. O dia rende. O dia A sua rende. energia muda, né? Sim. É porque aí você faz uma conexão com o seu lado espiritual, porque a gente não é só corpo físico, Uhum. a gente tem a parte espiritual também, né? Então a gente tem que cuidar, a gente às vezes cuida do corpo físico, fazendo uma atividade física, se alimentando bem, às vezes a gente até cuida do nosso psicológico, faz um acompanhamento com a terapia e tudo mais, mas a gente não cuida da parte espiritual, da parte emocional, né, de você curar feridas emocionais, de coisas que já aconteceram lá atrás, a gente fica se apegando, né, E eu apegado penso ao assim passado. também, né, Eli? Não sei se você que passou por essas transformações suas meio radical aí, que é não só o câncer, pega o câncer plus ainda, que é pra ter uns BO mais na frente. Você acredita que por você vir da comunicação, ter uma visão um pouquinho mais ampla, né? De procurar, ter o seu esposo que ajuda, ter um conhecimento de direito, levou para um advogado, te ajudou melhor do que essas pessoas do interior que estão mais, vamos dizer assim, numa classe abaixo, que não tem tanto conhecimento para buscar? Sim. E eu até resolvi falar sobre o meu tratamento. Tô lá na rede social falando sobre o meu estilo de vida, né? Depois de um câncer de mama. Você fala na rede social tudinho. Falo, Então eu vou pedir no final, ela vai deixar lá, vocês vão lá, segue ela, pede as informações tudinho. Tem vários posts já, desde de quando eu fiz a minha primeira químio, todo o tratamento. Se uma pessoa tá que tudo viu lá te achar lá, pode mandar pergunta, você ajuda, dá conselho, pode. tudo. Eu recebo muitas mensagens de mulheres que acabaram de receber diagnóstico de Sério? câncer. Ou câncer de mama, que é o que eu faço Uhum. tratamento, ou câncer no colo do útero, nessa parte também. Então, Eli, você eu acredita em recebo. propósito? Creio que sim, porque você é cristã. Sim. Será que não sei, o que eu vou dizer agora, seria o seu, você vem lá de trás, o falecimento do teu irmão, a comunicação parece que caiu no teu colo, mais que você gostava, Sim. pô, tava bem lá, vou pra lá, depois já estava mais estabilizada, veio essa situação, você tem um intelecto, uma inteligência assim, além da maioria, então sobressaiu, de entender que isso é um propósito, é ajudar as outras pessoas. Sim, porque quando o diagnóstico veio na minha vida, eu estava num impasse profissional, do tipo, puxa, eu cheguei até aqui, tá, e agora? Para onde que eu vou? Vou continuar do jeito que eu tô? Porque aí veio aquele incômodo de novo, eu estava vivendo uma zoninha de conforto gostosa, legal, mas isso me incomodava. Eu falei, não, eu sou mais do que isso. Não desmerecendo, obviamente, mas sim. eu, Elisa, estava numa situação que estava me incomodando. Porque estava muito mecânico, muito técnico, estava lindo no ar, estava redondinho, estava bacana, mas não estava eu. Parecia que não era mais eu, não tinha mais a minha essência, não tinha mais um propósito. Estava muito mecânico. E eu falei, Deus, eu preciso entender o que mais eu tenho que fazer, porque
pra mim parece que estagnou e não é isso que inova, eu tô... não chegou no fim, posso fazer muito mais, né? Aí eu até fiz no meio tempo aí, né, eu fiz faculdade, eu sou formada em moda, eu terminei a faculdade, eu me formei em final de 2018 e daí eu já queria trabalhar com mulheres para falar sobre essa questão da aparência, né, de como a mulher se vê, né, às vezes ela se vê tão feia e às vezes é só questão de você, vamos dizer, se reorganizar, né, o seu guarda-roupa, a sua imagem, se conectar com essa imagem de novo, né. E eu fiz esse trabalho também com mulheres, atendendo consultoria de estilo, porque eu sou formada em moda, em designer de moda. Eu sou estilista, mas não atuo como estilista. Eu fiz uma especialização em consultoria de estilo. Então, eu atendia mulheres para aprender a lidar com o seu guarda-roupa, mas de uma maneira não fútil da moda, porque eu falo muito sobre reutilizar o que já tem, falo muito sobre compras no brechó, que é uma coisa que eu aprendi com a minha mãe, então eu carrego isso comigo. Inclusive, esse vestido é do brechó. Então, sabe, eu sempre acho interessante a gente olhar para o que a gente tem de uma maneira diferente. Às vezes a mulher está no guarda-roupa ali e não se conecta com aquilo porque não entende, não se olha, não se vê bem. Então, eu ia lá para poder fazer ela enxergar o quanto ela é linda, o quanto ela pode ser ela e autêntica com o que ela tem, nas condições que ela tem. Aprender a se amar, né? Isso. E daí eu trabalhando, eu falei, gente, não é isso ainda. É porque é alguma coisa que Deus já estava me movimentando para querer fazer. E eu já estava pensando em me desconectar da rádio para tentar outras coisas. Não sei o que exatamente, mas queria. Alguma outra coisa. E eu falava, Deus, coloca no meu caminho, coloca pessoas, situações para eu entender qual é o meu caminho, porque eu não estou muito satisfeita no que eu estou fazendo agora. Sou muito grata, viu, ao Alex Bachega, ao Sami Naef, que me deu a oportunidade de trabalhar na Blink. Eles me deram todo o suporte quando eu recebi o diagnóstico, pagaram meus exames. Nossa, foram incríveis. Mas eu já estava... Parece que o ciclo já tinha se encerrado e eu estava insistindo. E eu vou contar uma coisa muito louca que aconteceu, né? Todo mundo que acredita, mas a gente está falando sobre esse universo espiritual, a gente sabe que o mover de Deus, ele é maluco, tem hora, né? Doido, assim, para muita gente. Eu ouvia claramente uma voz interna falando que eu tinha que me preparar, que eu ia receber um diagnóstico de câncer. Só que eu não atentei no sentido, isso é realmente uma coisa que vai acontecer. Eu achei que era algum sopro, sei lá, de qual outra parte, que estava querendo minar meu psicológico. Eu falei, não, isso daí não é uma voz que eu quero. Porque a gente não quer. Não quer. Só quer coisa linda. A gente não quer ouvir coisa ruim e falar. Você quer ouvir assim, amanhã você vai ganhar 1 milhão, amanhã você vai ganhar um carro do marido. A gente quer ouvir coisa boa. Mas eu fiquei ouvindo isso durante muito tempo. Logo nos últimos momentos, assim, nos últimos meses que eu estava na Blink. E eu já estava insatisfeita. E eu já estava com nódulo na mama, porque eu descobri no autoexame, viu, mulheres. Mas como eu já tinha retirado 2 nódulos com 18 anos e eram benignos, eu achei que era mais um benigno. E era muito parecido com o que eu já tive. Então eu falei, depois eu vejo. Esse depois foi passando, né? E daí essa voz, se prepara, você vai passar por um momento difícil, você vai ser diagnosticada com câncer. Aí eu, não é, essa voz não é de Deus, não. Essa voz não é de Deus. Mas você não tinha compartilhado com o marido, com a mãe, com nada? Não. Isso só ficava pra mim. Eu falei, nem vou mencionar, porque se eu mencionar pode até acontecer, né? Então, sim. Quietinho. Aí daqui a pouco passavam umas semanas, aí vinha essa voz de novo. Olha, você está sabendo que você vai receber um diagnóstico de câncer, né? Você já se preparou? Aí aconteceu o que aconteceu, né? O diagnóstico de câncer veio, tudo aconteceu. E daí eu me afastei da rádio. Então eu estou afastada desde 18 de julho de 2022, porque depois do diagnóstico eu ainda fiquei trabalhando, ainda meu diretor falou, Elisa, pelo amor de Deus, vai ficar com a sua família. Você está aqui trabalhando, porque eu amo a comunicação, eu amo rádio, eu amo a comunicação. E aquilo que você falou, não adianta você ficar bilolado. Não. Gente, diagnóstico de câncer veio, fiquei uns dias ali de luto, depois fui pra luta. Que faz parte, né? Você tem que pegar aquele momento. Faz parte, você tem que chorar, colocar pra fora. Você sacode a poeira, toma um... É igual a gente pegar na palavra de novo. O que aconteceu quando deu aquela tragédia na vida de Davi? Ele passou todo aquele período, foi ao fiasco, depois que ele foi, entregou o filho dele que perdeu lá, Deus perdoou ele, agora bola pra frente, não adianta mais ficar ali. Adianta espernear? Não adianta espernear. Você chora o que tem que chorar, sofre o que tem que sofrer, depois bola pra frente. Aí eu continuei no ar, aí falei, não, agora eu vou ter que sair, que eu vou fazer a quimioterapia, não sei como vai ser, não sei como meu corpo vai reagir, mas graças a Deus passei muito bem, nunca vomitei nas químios, e a quimioterapia, ela provoca ânsia, vômito, dá um monte de BO, né?
Claro, meu cabelo caiu, raspei em 2 semanas, fiz um vídeo, tá lá no meu Instagram, eu raspando a cabeça com, né, com a maquininha. Tudo certo, tudo ok, assumi minha careca, era raro os momentos que eu saía com alguma coisa na cabeça. Eu saía de cabeça erguida, careca, maquiada, arrumada, fazia os looks bafônicos, Poderosa. né? Poderosa. E às vezes eu esquecia que eu estava careca, então quando eu ia para o mercado, um lugar público, as pessoas ficavam me olhando. Aí eu falei, gente, será que eu tô com batom borrado? Será que tem alguma coisa aqui? Aí que você ia lembrar. Aí, ai, eu tô careca, eles estão olhando. Ele ia perguntar, lógico que é meio que espontâneo que as pessoas fazem isso, mas incomoda? Assim, eu entendo. Eu volto a falar naquilo. Eu me coloco no lugar das pessoas. Tá. Porque eu também olhava. É meio que automático você olhar. Não tem como. É igual quando você vai no velório que você pergunta pra pessoa que perdeu a pessoa, você tá bem? Cara, eu não tô bem, eu acabei de perder alguém, eu não tô bem. Mas é que é automático, É automático, né? não tem como. Mas eu levava com muita leveza, eu achava até engraçado, porque assim, eu passava, né? Eu sempre me arrumei pra ir tomar quimioterapia, eu não ia desleixada. Porque era o momento da minha cura, era uma quimio a menos cada dia que eu ia tomar. E eu ia, aquele medicamento estava abençoado por Deus, porque eu abençoava o medicamento. Sim. Deus está aqui, eu estou vindo fazer o tratamento, topei, estou aqui, não Isso fugi aí. da raia. Abençoa Agora é essa contigo medicação, aí. abençoa essa medicação para que ela limpe o meu corpo de qualquer célula maligna. Então eu ia preparada, eu ia arrumada, eu passava o meu melhor perfume para ir cheirosa. E isso despertava em outras pessoas assim, nossa, você faz tratamento aqui. As pessoas aglomeravam para conversar comigo, porque, nossa, você tá tão bonita, você se maquia, você sabe, você é assim, você anda no salto para vir fazer químio. Nossa, que linda! Aí comecei a inspirar outras meninas a também se arrumar para ir fazer químio, para também ver aquele momento de vitória. É uma vitória. Você tá viva, tem uma medicação, você vai ficar bem, entendeu? Então, eu não me deixava bater. E quando eu saía na rua, eu fazia assim. Eu andava careca, aí eu contava. 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu olhava para trás, a pessoa tava olhando, mas eu olhava assim, não com cara feia, eu olhava assim, tipo, e sorria. E era normal, gente, as pessoas vão olhar. Eu falava pro meu marido assim, amor, ó, quer ver? Eu vou olhar. 1, 2, 3, 4, 5. Na hora que eu olhava, assim, a pessoa, todo mundo olhando. Aí eles viram que eu olhava, eles ficavam sem graça, eles ficavam assim, né? Tentando olhar para outro lugar. Mas, gente, é normal, a gente vai olhar, claro. Mas, assim, uma coisa que eu falo também são as pessoas, assim, delicadas nesse processo. Que falam coisas assim. E eu volto de novo a dizer, as pessoas não são educadas a como se comportar, o que fazer. Tem essa amiga minha, que mora fora, ela é minha amiga de infância, então eu vou citá-la bastante aqui, porque ela, estando lá na Europa, ela foi a pessoa mais presente depois da minha família. Ela me mandava mensagem, me conversava com vídeo, queria mandar as coisas pra mim, eu que não deixava, porque não é presente daqui, presente dali, é a pessoa que mais esteve comigo. E eu lembro que quando eu passei por esse processo, eu ouvia muita coisa, do tipo, cabelo cresce. Eu sei que cabelo cresce, mas você raspa o seu em solidariedade a mim? Seu cabelo tá aqui na bunda. Cabelo cresce, sim, mas você raspa o seu? Eu tô careca aqui. Você raspa o seu pra mim? E eu antes de continuar, eu acho fortalecer? tem vários vídeos na internet que cara, você falou assim, homem num sentimento. Cara, eu já chorei vendo cada vídeo de pessoas raspando, cara. Assim, eu que já sou careca, né? Não, é diferente, mas você vê os caras... Porque pra uma mulher é difícil. Nossa, Deus. O meu cabelo não era comprido e eu sempre fui muito desapegada. E não foi uma coisa assim, que eu já nasci assim, não, tá? Eu fui desapegando ao longo da vida. E é uma coisa que eu trabalhei, eu quis trabalhar isso em mim. Desapego material, desapego mesmo, sabe? De não porque sofrer. menina em si só, ela ama cabelo, Sim, né? O cabelo dela. claro, eu gostava do meu cabelo, gostava. Gente, eu gastava uma nota pra ficar loira. Você era loira? Eu fazia luzes, porque eu tenho muito cabelo branco. Quando eu descobri o câncer de mama, eu estava com 38 anos e eu já tinha muito cabelo branco. Então, eu fazia luzes para disfarçar. A gente não envelhece, a gente fica loira. Entendeu? Aí, eu gastava uma nota, porque o meu loiro era um loiro bonito. Era um loiro, assim, que eu pagava para ficar bonito. Aí, shampoo, quem é loira sabe, tem que ter todos os paranauê para poder manter o loiro. E ele era um corte assimétrico, moderno. Eu deixava ele natural, então eu fazia uns cachos e tal, né? Agora ele tá escovado, porque depois da quimioterapia o cabelo fica
assim, difícil de lidar. Ele fica para todos os lados. Aí a gente tem Ele que fica realmente igual adolescente, escovar. fica rebelde. Fica totalmente rebelde, impossível, indisciplinado. Mas depois ele vai, aos poucos, voltando ao normal. Mas esse primeiro cabelo pós-químio é difícil. Então, eu gostava do meu cabelo. E ter que perder todo aquele cabelo que eu construí, era uma imagem visual que eu já tinha construído para mim, porque eu sou consultora de moda e estilo. Então, eu tinha construído essa imagem, né, através do meu cabelo. Assim como você tem a sua imagem da sua careca conhecida, eu tinha do meu cabelo, o meu corte, a cor, que era o loiro. E não foi fácil desapegar. Então, assim, eu ouvia muita coisa. A gente ouve, por exemplo, essa do cabelo, né? Ah, cabelo cresce, então raspa o seu para se solidarizar Já comigo. que ele cresce, né? Já que ele cresce, o seu vai crescer, o meu ainda vai demorar porque eu tenho várias químios para fazer. Entre outras coisas, né, que a gente ouve assim sem noção, que infelizmente acontece, né? Você chegou alguém já com a hipocrisia dela, às vezes falar que era um castigo, era culpa sua? Sim, Tem mágoa, pessoas que não têm o que fazer. Ai, castigo, né? o que você fez, né? Às vezes as pessoas não verbalizam isso, mas a gente sabe que existe no subconsciente do coletivo que, se ela tá passando por isso, o que será que ela aprontou? A pessoa né? nunca entende assim. Que será que Esse é um fez? processo para algo melhor. Não, ela pensa que é um processo de um castigo. Sim, de um castigo, exatamente. E assim, eu volto a falar, a gente não pode julgar, a Sim. gente não sabe. É que, na verdade, aqui para mim também foi uma aula. Aqui, da forma que você colocou, porque você tá na parte do teatro, entender que há uma linha para trás, não julgar. Para mim também abriu esse... Rapaz, por mais que eu sou cristão tudo, mas eu não tinha prestado por Porque você vê aquele recorte. Aquela pessoa maldosa fez isso. Tá, mas vamos puxar uma linha do tempo aí. Desde o nascimento dela, o que aconteceu na vida dela para ela virar essa pessoa? Porque ela não se tornou do dia para noite. Alguma coisa aconteceu, né? Salvo alguns casos aí de estudos que a pessoa já nasce com uma índole. Mas são poucos, né? Mas a grande maioria passou por processos difíceis, como qualquer ser humano. Todo mundo passa. Eu estou passando, já passei, estou passando, posso passar de novo, você também já passou, pode passar. Qualquer um, quem está do outro lado pode Enquanto a gente estiver nessa terra aqui, nós vamos passar por muitas coisas. Gente, não tem como. Aqui não é um mar de rosas, tem que enfrentar os espinhos se você quer as rosas. E voltamos a dizer, a palavra diz, a chegada será tranquila, mas o percurso, ele não falou que ia ser tranquilo. E na verdade, Eli, você para analisar, tem que ter esses altos e baixos. Porque se a vida, vamos supor, vamos pegar toda a humanidade, eles falou lá que custa 50 e poucos conto a medicação. Vamos supor que toda a humanidade tivesse sobrando 1 milhão para tratar todo dia. Não ia ter o jardineiro, não ia ter o piscineiro, não ia ter o monte, não ia ter nada. Sim. Mesma coisa se colocasse todo mundo lá embaixo. Não ia ter para quem, entendeu? Então tem que ter esse sobe, né? sobe, desce. Uma hora você tá aqui, uma hora você tá ali, e por aí vai, né? Isso. A vida é assim, né? A gente precisa viver, não é o que a gente quer, é o que a gente precisa, né? Claro que se eu pudesse escolher, eu não estaria com câncer. Eu estaria bem, viajando, vivendo, comendo loira. Do bom e do melhor, loira, entendeu? Mas a vida não é do jeito que a gente quer, mas é do jeito que tem que ser, do que precisa, do que a gente precisa. E quando veio o diagnóstico, ele movimentou minha vida totalmente. Ele, vamos dizer assim, que ele me tirou daquele lugar, chacoalhou, virou de cabeça para baixo, aí virou de novo, aí me colocou, aí eu respirei, aí eu falei, opa, peraí, agora vamos lá. É igual aqueles quadrozinhos que tá saindo direto, né? Tá 2 pessoas dentro de um buraco, uma tá chorando, a outra caça alguma coisa para... Sim. Entendeu? É você que enfrenta ali. Mas eu sempre falo, você tem que mudar a sua lente, o seu foco. Eu foquei no que é bom, tá? O que é de bom? Vamos lá, vamos fazer uma lista aqui. O que é de bom depois de um diagnóstico de câncer? Você consegue visualizar? Poxa, não, Elisa, não consigo. O que é de bom? Primeiro momento... Primeiro, eu estava trabalhando muito, eu não tinha tempo para férias, eu não tinha tempo para conversar com a minha família direito, para passar um tempo de qualidade com eles, nem com meu marido, então era uma vida muito corrida. Tá, eu vou ter tempo, porque eu vou estar em tratamento. Eu me afastei, fiquei 1 ano afastada pelo INSS, vou estar afastada, vou estar recebendo... E vou estar aproveitando. Então, vamos aproveitar esse momento? Vou passar pela químio? Eu vou. Mas o momento na químio que eu estiver bem, eu vou fazer o que eu quero. Eu vou ficar com meus pais, eu vou curtir o meu sobrinho. E quando eu puder viajar, eu vou viajar. Tanto que ano passado, depois das químios, emendou a cirurgia. Porque muita gente me pergunta, você não fez cirurgia nas mamas, você não tirou a mama e tal, ou fez o quadrante, que é só uma parte? Eu falo, não, gente, porque no meu caso o câncer não era mais localizado, ele já tinha se esparramado pelo corpo. Então, como que eu vou tirar a mama se ele não está só na mama? O que o médico fez? Qual foi a proposta, né, dele?
vamos controlar a doença, certo? Certo, a doença já se espalhou, vamos ter que controlar ela. Porque para a medicina, o meu caso não tem cura. E eu sempre friso, a medicina diz que o meu caso não tem cura. Para Deus, nada é impossível. Uhum. Ok? Ok. Aí ele falou, vamos retirar os ovários, porque no seu caso é um câncer HER2, é o mais agressivo na escala hormonal e é hormonal. Sem como chama? O que eu acabei de falar? Ovário. Os ovários, você não vai menstruar, não vai ter ciclos, né? Não vai ter picos de hormônio e isso não vai alimentar o câncer, porque o câncer se alimentava dos hormônios femininos, dos meus. E eu retirei os ovários, fiquei só com o útero. Assim, a minha condição hoje é uma mulher com 40 anos, hoje eu estou com 40 para 41, que entrou numa menopausa precoce. E eu não posso ter filhos, né? Por motivos óbvios. E mesmo que eu gerasse uma criança fazendo uma fecundação, né? Que eles falam, e colocando no útero, porque eu tenho útero ainda, se eu quisesse gerar uma criança, certo? Só que eu corro risco, porque a gestação é uma explosão de hormônio. Sim. E ele vai alimentar o câncer que a gente precisa controlar, certo? Então, assim... Depois dessa cirurgia, eu falei, doutor, eu quero viajar. Porque eu fiquei em tratamento final de julho até final de janeiro, quando terminou ali 7 para 8 meses. Por aí, depois que terminou a cirurgia. Eu falei, doutor, 40 dias, ele falou, 40 dias de repouso absoluto, assim, né, evitar e tal, pegar peso, essas coisas, que eu faço academia, né, musculação. E depois você está liberada se você quiser viajar, porque daí o tratamento mais agressivo já aconteceu, o câncer já está controlado e você pode sim fazer uma viagem se você quiser. E aí onde surgiu a minha viagem internacional, eu visitei 4 países. Olha, bacana. Então assim, eu falo assim, como que eu vou reclamar? Você passa pela prova, ou passa pelo deserto e Deus te dá vários presentes, te faz ali, te carrega no colo para você conseguir passar por tudo isso. E como que eu vou reclamar? Assim, como eu fiz essa viagem, até hoje eu fico pensando, não sei, mas ele... Mas ele fez. Mas eu fiz. Ele deu condições, apareceu situações que fez com que eu viajasse. É igual aquela parte que eu falei, né? Você vai passar pelo deserto, você escolhe ficar ou passar. Eu vou passar. Você quer passar sozinho ou com Cristo? Com Cristo é mais uma leve. diferença, Ele vai né? pegar você no colo e você vai mais tranquilo. E eu estava tomando nessa época imunoterapia, e a imunoterapia a cada 3 semanas. Né? Eu tinha que estar lá no hospital tomando, que é essa medicação que o meu corpo acostumou que eu vou ter que trocar para controlar o câncer. Aí eu falei, doutor, eu quero ficar, mas eu vou viajar para fora. Viajando para fora, eu não vou ficar uma semana, 2, 3. Eu vou ficar pelo menos, no mínimo, umas 4 semanas. Ele falou, tá, eu libero você, vai lá, curte suas férias, sua viagem. E eu não conseguia viajar quando eu trabalhava, porque era muito loucura. E quando eu viajava, era sempre ou para Corumbá ou ficava por aqui. E a viagem internacional sempre foi um desejo no meu coração, que eu achei que eu nunca ia realizar. Eu falei, cara, eu vou morrer, não vou viajar para fora. Aí eu conheci Amsterdã, conheci Londres, conheci Paris, próprio Dublin, né, na Irlanda. E foi assim a viagem que tudo deu certo, do início ao fim. Tudo deu certo, tudo. E eu fiz a viagem com a minha melhor amiga, essa que sempre esteve comigo desde o dia que eu recebi o diagnóstico. Esteve mais presente do que muitos amigos, que se diziam amigos, que quando eu recebi o diagnóstico, ó... Às vezes está perto, não está próximo, né? Por isso que eu falo. E Deus, ele dá livramentos, né? Ele limpa. Eu lembro que quando eu recebi o diagnóstico de câncer, todas as pessoas que estavam comigo por interesse, a gente fala por interesse, algum interesse, né? De alguma forma. De repente me bloquearam, pararam de me seguir, nunca mais ouvi, nem vi. Só ficaram os fortes, né? É isso aí. Pessoal, realmente o papo aqui dá para ficar umas 2 horas aqui. Tem muito conteúdo para ela falar, para explicar, né? Mas vamos deixar ela descansar um pouco. Aí ela vai deixar aí o link dela, a página dela. Se tiver curiosidade, vou até perguntar agora. Com essa situação, você acabou se especializando, entendendo os outros cânceres ou focou só no Só no de mama. No de mama que eu que consigo é o que você tá entender. Enfrentando. Os tipos, né, os tratamentos, principalmente o HER2, que é o que eu trato, que é o mais agressivo na escala hormonal. Então, como ela falou, ela deixou aberto, se você tiver dúvida, quiser um apoio, quiser ali entender, que você viu que ela enfrentou, matou a bola no peito e falou, vamos embora, estamos aqui para batalha. Com fé em Deus, com sabedoria, com a família. Eu entendi que ela falou que não podemos julgar, mas antes de terminar, eu quero falar para você, que é marido, que é pai, que é irmão, que é quem que seja. Não abandona não. Não vou te julgar, porque ela nos ensinou também aqui, mas não abandona não.
Tenta entender o que a pessoa está passando. Busque ajuda. Se Busque você não está ajuda. conseguindo entender a situação, né, dessa pessoa que recebeu o diagnóstico de câncer, busque ajuda profissional, um psicólogo, uma terapia, para poder entender esse processo, que não é um processo fácil para o paciente, e em especial para quem está em torno desse paciente. E aí, no último caso, você ainda segura na mão da pessoa e fala, e aí? Mas não abandona não, que eu, como homem, deveria ser... Imagina uma mulher que está ali, recebeu uma notícia dessa, e você que teria que estar ali como protetor, vira as costas para ela. Então, não faz isso não. Nós não vamos te julgar, como ele nos ensinou, porém, é um pedido aí do seu amigo Lulu, como homem também, como pai, como esposo. Peço para você, não abandona não. Eu sei que não deve ser nada fácil, né? Com certeza não deve ser nada fácil. Nem quem recebe, nem quem está ali, né? Mas não abandona não. Bom, Elisa, quer mandar mais algum recado? Mais alguma coisinha? Quero agradecer, falar que o diagnóstico de câncer não é uma sentença de morte, hoje não mais, tá? Claro, o meu caso é um caso à parte, é quando o câncer realmente ele já está descontrolado, avançado, mas mesmo assim tem tratamento, tanto que hoje eu estou aqui, estou bem, estou esperando uma medicação, então a gente tem hoje o suporte, tem o SUS, tem medicação, e se você, mulher, sentir qualquer alteração no seu corpo, busque ajuda médica e com urgência, não deixe que isso se agrave, como foi o meu caso. Eu ignorei um nódulo que no autoexame eu já havia detectado, achando que não era nada, e acabou que eu recebi um diagnóstico muito mais pesado, que foram as metástases. E hoje o tratamento está aí, né? Vamos colocar em 1 ano de tratamento de um câncer inicial, que você resolve ali com a químio, às vezes nem quimioterapia, tá? Precisa tomar. Em muitos casos, tem mulheres que não tomam químio, vai direto para cirurgia e radioterapia, mas não tenha medo do tratamento, porque hoje é eficaz, e um câncer diagnosticado precocemente, as chances de viver é mais de 90%. Então, não tenha medo. Hoje o câncer é tratado. Hoje somos a geração sobreviventes do câncer, porque existe um tratamento. Antigamente falava câncer. Antigamente era mais complicado, mas de 10 anos, 15 anos para cá, a medicina evoluiu muito em relação a tratamento, tanto no meu caso mais grave, quanto nos casos mais que simples. mais simples, né? Quando é tratado logo no início. Então, não tenha medo, procure urgente e faça os seus exames periódicos, né? Todo ano, mamografia para quem tem 40 anos ou mais, ultrassonografia para quem tem menos de 40 anos, e todo mês o seu exame mensal, o autoexame. É muito importante você, mulher, conhecer o seu corpo e estar atenta a qualquer alteração para você ter saúde. E pessoal, como ele falou também lá no comecinho, independente da sua religião ou da placa, você pega em Deus. Você pega em Deus, sua fé vai estar aumentando dia após dia, e Ele vai estar te dando aí sabedoria, entendimento. Faz seu devocional da forma que você achar melhor. Começa com 10 minutos, vai para 1 hora, 2 horas, faz ali, faz seu cafezinho sem açúcar, ou faz um mais docinho ali, mas faça alguma coisa para você melhorar, para você ter dias melhores. Vão ter dias ruins? Vão ter. Vai ter dia que não vai ter o pó do café? Realmente, não vai ter. Mas enfrente cada dia com sabedoria. Exatamente. E de presente também para ele, eu vou deixar ela encerrar o programa, a live, com os bordões dela. Ai, meu Deus! Bom, agradecer mais uma vez, muito obrigada, tá? Me sigam lá, @Elisa Montes Oficial, Elisa com Z. Meu bordão é sempre hello people, eu sempre falo, olá pessoas, estou aqui com alegria, com energia e com saúde. Eu sempre falo, gente, eu tenho saúde, é aquilo que você falou, você toma posse disso, sabe? E siga em frente, porque a adversidade a gente vai encontrar no caminho, mas que você esteja preparado psicologicamente, espiritualmente, emocionalmente para enfrentar qualquer que seja a dificuldade. Por mais difícil, por mais impossível que isso seja, sempre existe uma luz lá no final e você consegue passar por esse túnel e encontrar essa luz. E essa luz é a sua vida. Lute por ela. Ela é importante. Um dia de cada vez. Calma. Respira. Não pense no que já passou. Esquece. E não se preocupe com o amanhã. O amanhã, Deus, Ele há de prover. Se preocupe com hoje. Hoje. O que dá para fazer hoje? Muita coisa. Você decide. Que dica linda, hein? Então, um forte abraço e até a próxima. Tchau! Beijo!